Um. Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli com vocês. Hoje, dica de número 3. Então, para você que ainda não está sabendo, até o dia da prova do TJ, vídeos diários com dicas esporádicas, né? Aqueles que eu considero os temas mais relevantes. Hoje apareço aqui com os meus óculos de realidade aumentada triplicado para vocês, para a gente falar de 3 temas em cada um dos exercícios comentados que eu preparei. Quem estudou comigo, quem estuda comigo sabe da importância de fazer exercícios inéditos. Então vamos treinar um pouquinho, vamos falar um pouquinho aqui também nessa nossa dica de exercícios inéditos. Para isso eu vou desaparecer rapidinho para você acompanhar a leitura comigo, tá lá. Antes de eu falar sobre o exercício especificamente, já vou chamar a atenção para o fato de que a VUNESP tem cobrado muito nos últimos certames esse tipo de questão. Questão com 3 recortes ou 2 recortes, mais habitualmente 3, aonde o domínio do conteúdo ele é ainda mais exigente, né? Você tem que saber de diferentes realidades. Eu trabalhei isso com os alunos ao longo dos projetos, América do Sul trazia vários acontecimentos, enfim. E aqui a gente vai amplificar as possibilidades, tudo bem? Então vai lá, texto 1, o parlamento do país aprovou nesta quinta-feira a lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país. Apenas 4 deputados votaram contra a lei. A maioria da população, 62%, também defendeu a medida em uma consulta popular realizada em novembro por correio. Galera, teoricamente, nesse instante você já deveria saber. Em novembro, a Austrália realizou aí uma consulta à população por correspondência para saber aí a opinião da população com relação à legalização do matrimônio homossexual, né, a relação entre pessoas do mesmo sexo. O resultado foi positivo, foi favorável, 62% se alinhando com tal decisão e, seguindo as vias legislativas, o país acabou aprovando. Chama atenção que a Austrália é um dos países mais liberais do mundo, né? Uma das grandes economias, das grandes forças, e que tinha aí esse obstáculo perante a lei desde 2004. Então isso caiu. Primeiro, né, o que eu acho relevante? A banca pode falar desse cenário de consulta à população no momento anterior, né, consulta por correspondência no caso. Tudo bem? Então, ótima sacada, já sei que é a Austrália. Segue comigo para o texto 2. O país se tornou o primeiro país do mundo a tornar ilegal e punir com multas quem paga um salário maior para homem em relação a uma mulher. Automaticamente, você já deve saber de quem se trata, porque a alternativa já é óbvia, a D, e a gente está falando da Islândia, numa época aí de não equiparação salarial, de luta pelos direitos, do movimento feminista ganhando força, de um debate muito grande sobre gênero, né, como um todo. Essa lei na Islândia ganha destaque, né, a equiparação salarial garantida por lei. No Brasil, o IBGE por vezes destaca, e outros órgãos, outras entidades, a não equiparação visível quando uma mulher ocupa a mesma função que um homem. É algo aí que deveria ter sido superado, ter sido um tema do passado, ainda está em voga pelas não garantias. Tudo bem? Então, o país que se tornou pioneiro nessa questão de equiparação salarial, Islândia. Belezinha? Vamos para o recorte 3? Recorte 3, parlamentares do país aprovaram nesta quinta um projeto de lei que penaliza sugestões de qualquer cumplicidade do país com o Holocausto nazista que ocorreu em território durante a Segunda Guerra. A gente já sabe aqui que é a Polônia, já sabe que é a alternativa D, então uma lei considerada extremamente polêmica, né, criticada aí por outros países, criticadas por uma parcela de poloneses, porque ela simplesmente trata um momento histórico passando uma borracha, né? Como se a Polônia não tivesse aí uma parcela de responsabilidade. Ou pelo menos se teve, não é lá no território polonês que você vai fazer essa amarração. Tudo bem? Então, polêmica porque envolve um conteúdo histórico e também porque foi criticada aí por diferentes países. Belezinha? Não tem dúvida então que a alternativa correta é a alternativa D. O que a banca pode fazer? Eu vou até pegar minha outra caneta aqui, ó. A banca, gente, ela pode cobrar os recortes, né? Um fato do texto 1, um fato do texto 2 e um fato do texto 3. Isso é bem possível, né? Então ela pode cobrar a questão da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo na Austrália, ela pode falar no caso da Islândia, trazendo o recorte da Islândia, ou da Polônia. O que eu quis fazer aqui é triplicar as nossas possibilidades. Belezinha? Vamos para o segundo exercício no mesmo modelo, né? Na mesma toada, na mesma pegada, acompanha comigo aí. Texto 1. O primeiro-ministro do país revogou oficialmente seu pedido de renúncia nesta terça-feira. O político havia anunciado sua decisão de deixar o cargo no dia 4 de novembro,
pegando o governo do país de surpresa. Após a renúncia, várias forças políticas acusaram o governo da Arábia Saudita de tê-lo forçado a deixar o cargo e de retê-lo contra sua vontade. Uma situação envolvendo o premier aí, o indivíduo do Líbano, que chamou a atenção do Líbano em si e dos noticiários, né? Sai, não sai, renuncia, não renuncia. Inicialmente houve a renúncia, depois ele acabou voltando atrás. O Líbano, um país que está num cenário de conflito, né? O Líbano que se encontra numa área de instabilidade, já foi muito visível em questões lá atrás, né? Quando se tratava de Oriente Médio, de Primavera Árabe, de onda de protestos contra os regimes ditatoriais, e voltou nos noticiários por conta dessa situação esporádica aí envolvendo o primeiro-ministro. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então já sei que é o Líbano, vamos para a próxima. Se eu sei que é o Líbano, eu tenho duas possibilidades, é isso? Pode ser E e pode ser C ainda. Uma série de mulheres voltou às ruas do país em protesto contra a lei que obriga o uso do véu islâmico. Você já sabe que eu estou falando do Irã. O Irã, que foi alvo de protestos primeiros na virada do ano, vários manifestantes presos, né, por conta do desemprego, da variação de preços, enfim, a população insatisfeita com a condição de vida no Irã. Isso é uma das marcas. E também acompanhou protestos de mulheres por conta da obrigatoriedade do uso do véu islâmico, que vem desde 1979, quando a religião oficial passou a ser o islamismo. Lógico que houve uma flexibilização nos últimos anos, mas não o suficiente para garantir a liberdade da mulher. Então as mulheres iranianas, elas passaram a protestar contra essa obrigatoriedade. Gestos simbólicos, quase 30 mulheres presas, aí o que o noticiário trouxe pra gente. Uma das mulheres tirou aí, o grande ícone, né, tirou o véu islâmico, amarrou em um graveto e ficou balançando, né? Então realmente uma afronta a esse sistema teocrático que é o sistema iraniano. Tudo bem? Então protestos da população como um todo, desemprego, a condição de vida, a alta dos preços, inflação, e esse protesto em paralelo, que até foi misturado em alguns instantes, esse protesto em paralelo envolvendo as mulheres iranianas. Belezinha? Então a banca também pode cobrar uma questão aqui que fale sobre o Líbano, uma que fale sobre o Irã. E o terceiro, você já sabe que eu estou falando da Tunísia. As palavras de ordem, trabalho, liberdade e dignidade usadas na Revolução de Jasmim de 2011 voltaram ao protagonismo em protestos que há uma semana ocupam as ruas de mais de 20 cidades do país. O país é conhecido como propulsor da Primavera Árabe, considerado exemplo de transição democrática, comemorou neste domingo com milhares nas ruas o 7º aniversário da revolta que derrubou o ditador Zine el-Abidine Ben Ali. Então eu estou falando aí, só posso estar falando do país que impulsionou o movimento de contestação contra os regimes ditatoriais, que é a Tunísia, né? A banca aí, Rodolfo Gracioli, no caso, ela dá essa sugestão, né? Mas provavelmente a Vunesp, se for cobrar esse tema, ela vai fazer uma referência ao que foi a Primavera Árabe, porque digamos que na Tunísia o grande estopim aconteceu. Tudo bem, gente? Fato importante, né? A população protestando aí por conta da tarifação, da alta nos impostos, também pode ser o alvo de questionamento da sua prova. Fechou? Não esquece, gostou do vídeo, marca o seu colega, comenta, curte, compartilha. A ideia é que um maior número de pessoas possa alcançar essas dicas finais e eu encontro vocês no próximo vídeo. Valeu, beijo, fui!